aqui estamos para mais uma conversa com uma jovem, mais uma mãe, uma amiga, alguém que tenha sempre algo para nos ensinar e aconselhar, também derivado à sua profissão, mas também conhecer, porque ela hoje está do lado contrário, a Márcia, que geralmente ela faz as perguntas à Márcia, mas hoje é a vez da Márcia fazer as perguntas. Por isso, Olga Fernandes, seja bem-vinda ao nosso Conta-me e obrigada por esta oportunidade de vir partilhar um pouquinho da sua vida pessoal, profissional com todos nós. Eu é que agradeço, Márcia, não só a ti como à produção do programa. Agradeço imenso esta oportunidade. Adorei a parte que tu disseste esta jovem, porque continuo a ser jovem, não é? Ainda só tenho 27. Vou continuar assim por muitos mais. Mas muito obrigada por esta oportunidade e agradeço imenso a estar aqui a partilhar este bocadinho contigo. Nós é que agradecemos. Queremos conhecer quem é a Olga. É uma menina que nasceu onde? Eu nasci em Chaves, numa cidade de Trás-os-Montes, uma cidade por acaso muito bonita, e nasci lá há muitos anos atrás, não vou dizer, há 27 anos atrás. Há 27 anos atrás eu nasci em Chaves, vivi lá até aos meus 28 anos. E depois, como sou uma pessoa um bocadinho aventureira, decidi que deveria haver qualquer coisa mais fora de Portugal que eu pudesse desenvolver, não é? A nível profissional, a nível pessoal, sempre tive aquela curiosidade por saber como é que era a vida de um imigrante cá fora, o que é que eles faziam, como é que eles se desenvolveram profissionalmente. E acabei por, numa brincadeira, vir parar aqui aos Estados Unidos. Antes de passar a esta brincadeira e esta categoria de imigrante, o que é que a Olga se lembra mais dos seus 28 anos a viver em Portugal? Se bem que foi tudo aquele percurso, juventude... Olha, é assim, lembro-me com nostalgia da minha infância, dos meus pais, de poder ter aquela liberdade de brincar na rua, com os meus amigos, de pequenina, que hoje em dia já não se pode fazer, não é? Já não tive essa vontade para o fazer com os meus filhos. E isso foi uma coisa marcante, positivamente. Lembro-me dos meus tempos de estudante, e hoje refiro isso aos meus filhos, é os melhores anos que eles podem ter. Dos meus tempos de estudante, depois dos meus tempos de faculdade, das reuniões familiares, muito basicamente mais das minhas raízes familiares. Foi uma coisa que realmente me marcou bastante pela positiva e que eu tenho muitas saudades daquelas reuniões de família. Família muito numerosa, Olga é filha? Não, por acaso não. Tenho 2 irmãos, um vive em Chaves, o outro o meu irmão mais novo vive no Luxemburgo, já há uns bons 40 e qualquer coisa anos. Não nos vemos assiduamente agora, não é? Desde que os meus pais faleceram, infelizmente, já não é aquela coisa que era ir a Portugal. Aliás, desde que o meu pai faleceu, ainda não tive emocionalmente aquela coragem de voltar a Portugal. A Olga defende aquilo que eu sempre disse: quando nós deixamos os nossos pais, principalmente pai e mãe em Portugal, há sempre aquela necessidade de, além de querer ir todos os anos, mas sempre aquele halo de ligação. Era aquela coisa aquele sentimento que nós tínhamos que ir lá a Portugal, tinha que os ver, tinha que os abraçar, era importante para eles, era importante para mim. Acho que é aquela energia que nós precisamos para mais um ano ou para mais 2 anos de vir para cá. Mas pronto, agora já não existe isso. Eu tenho lá um irmão que eu adoro, mas fora isso já não há... Quer dizer, para mim, emocionalmente, voltar a Portugal e ver a casa dos meus pais sozinha, sem ter aquele calor humano que sempre tinha, aquele recebimento, e ter que os visitar de uma forma diferente. Acho que emocionalmente ainda não cheguei a esse patamar de poder lá voltar, mas talvez mais uns anos, talvez mais uns anos, mas é basicamente isso. A minha infância foi um período marcante na minha vida. O que é que a Olga tem de pai e mãe?
Quem é que eu tenho aqui de pai e mãe? Sinceramente, os meus segundos pais, que eu considero os meus segundos pais quando vim para os Estados Unidos, é o Sr. Afonso Silva e a Dona Lourdes Silva. Foram os meus pais, os meus segundos pais que eu realmente considero mesmo de coração. Como é que foi essa brincadeira de mudar de categoria e vir para a América? Como é que surge a ideia dos Estados Unidos? É assim, eu quando estava em Portugal, depois de acabar a minha faculdade, eu comecei a trabalhar no Hospital Distrital de Chaves. Já agora, qual foi o curso que tirou, para nós sabermos? Eu tirei Economia e Finanças, no FEP, na Faculdade de Economia do Porto. Mas quando eu terminei a minha faculdade, eu comecei a trabalhar no hospital e assim, adorava fazer aquele trabalho porque lidar com pessoas é uma coisa que eu gosto, especialmente com pessoas que tu podes ajudar de uma forma ou outra, às vezes com uma palavra de carinho, outras vezes com uma consulta, outras vezes até com só sentares ao pé deles e ouvi-los um bocadinho, outras vezes trazeres uma mensagem de um familiar que estava lá dentro que eles precisavam de saber como é que estava, seja aquele ponto de ligação, era uma coisa que gostava de fazer. E um dia, na brincadeira, como tu sabes, em Portugal nós temos 2 horas ou 3 horas para almoçar, temos muito mais tempo. E nós reuníamos sempre com um grupo de amigos para tomar café, não é? E eu, na brincadeira, disse a uma amiga que trabalhava no banco, perguntei se por acaso o banco não tinha, sei lá, sucursais no estrangeiro, que eles adquirissem pessoal, qual era essa forma de chegar ao estrangeiro. E ele olhou para mim e riu-se e disse, tu deves estar doida. Qual é a tua vontade de ir para o estrangeiro se tens um bom trabalho? Eu disse, não sei, talvez uma coisa diferente. Não sei, tenho essa curiosidade. Acho que aqui, eu tenho mesmo que sair daqui. Eu precisava, eu acho que me sentia sufocada um bocado. Eu tenho que fazer outra coisa, tenho que saber o que é que existe mais para além disto. E um dia, isso passou-se há algum tempo, e um dia estávamos a tomar café outra vez, e ele disse, olha, sabes, o Banco Espírito Santo vai abrir uma sucursal nos Estados Unidos. Eu disse, interessante. Ok, como é que isso se faz? E ela disse, não sei, deve talvez teres de fazer uma aplicação, mas tu não estás a pensar em ir para lá. Eu disse assim, não. Nunca sabe. Era só não sei, talvez, é uma coisa para pensar. E acabei por vir para aqui profissionalmente, estive, como tu sabes e bem, estive a trabalhar para o Banco Espírito Santo 10 anos, até eles fecharem os escritórios, infelizmente. Foi o melhor trabalho que eu tive até hoje. E isto deu-me algum gozo fazê-lo porque eu estava completamente ligada a Portugal todos os dias. E eu adorava fazer isso, e tu sabes muito bem o que eu estou a falar, que é o facto de nós estarmos aqui deste lado, mas podermos ajudar as pessoas que estão daqui a ter a ligação com Portugal que falta às vezes, não é? Eles não sabem como lá chegar. E foi o meu... Eu acho, e aí tocaste num ponto muito importante. Nós, há alguns anos atrás, nós, comunidade, tínhamos pelo menos duas, chegámos a ter 3, aqui nesta área, Sim. Estamos a falar de Rhode Island, Sim. Massachusetts, chegámos a ter 3 representações de bancos portugueses. Atualmente não temos nenhuma. Mas o Banco Espírito Santo, e como tu bem dizes, passou essa fase boa e que conseguiste apoiar a comunidade. Tu agora como é que te sentes, Olga, fazendo parte desse projeto, e todos nós temos aqui que dizer que os bancos tiveram que seguir as regras, por isso é que fecharam, porque houve regras impostas por parte de Portugal, como também dos Estados Unidos, mas tu fizeste parte desse projeto. Importante é que não saíste do setor bancário, e nós vamos falar um bocadinho mais em termos de atualmente, continuas ligado a este setor, mas tu que fizeste parte daquele projeto, 10 anos aqui, a lidar com a comunidade, a saber as necessidades que nós tínhamos, como é que tu te sentiste? É assim, eu tenho a confessar que às vezes eu sentia-me um bocadinho triste em saber que podíamos ter mais apoio da parte de Portugal,
Eu acho que eu não estou a falar nisto em termos de governo ou política, mas eu estou a dizer em termos de pessoas que às vezes estão nestes setores, nestes sítios, que na altura eu verificava que era muito fácil, porque assim, às vezes os nossos portugueses, especialmente a camada mais idade, têm dificuldade em explicar o que é que eles precisam, porque eles não sabem. Eles não sabem a linguagem, não sabem a terminologia, não sabem exatamente para onde começar. Eu tive vários clientes, na altura quando estava no Espírito Santo, que eles não sabiam, eles trabalharam para Portugal, tiveram lá muitos anos, fizeram os seus descontos, estavam aqui há 40 e não sei quantos anos, mas não sabiam como pedir uma reforma. E às vezes eles sentiam-se que chegar aos consulados às vezes era difícil, outras vezes não tinham a documentação apropriada, outras vezes não tinham meios financeiros também para tirar essa documentação, porque depois eram requeridas certidões de nascimento, e tu sabes muito bem. Engraçado que eu às vezes tive que ser essa ponta um bocadinho também, apesar de nunca tentar tirar o lugar de ninguém. Evidentemente que as entidades consulares aqui são muito importantes, mas às vezes eu gostava naquela altura de ter um bocadinho mais de apoio com a nossa comunidade portuguesa. E eu, no pouquinho que eu podia fazer, às vezes eu ligava diretamente, eu lembro-me, para a Caixa Geral de Depósitos, para a Caixa Geral de Aposentações, para o Serviço de Finanças. Quantas coisas às vezes nós daqui temos que fazer que não têm nada a ver com o nosso serviço, mas dava-me um gozo, faz uma parte satisfação, da nossa maneira de ser, uma satisfação em saber que os poderia ajudar de alguma forma. E ainda hoje, depois de tantos anos, toda a gente, eu tenho o rótulo de a Olga do Espírito Santo. Não interessa para que banco eu vá trabalhar, é sempre a Olga do Espírito Santo. Continuando nesta da Olga do Espírito Santo, porque foi isto, a Olga não saiu do setor bancário. Sim. Como é que foi esta tua transição para foi difícil integrar-te no setor bancário americano? Não foi. Quando nós recebemos aquela notícia menos boa, não é? De que os escritórios iriam ter que fechar aqui nos Estados Unidos, apesar de eles se abrirem a outras sucursais na Europa, mais... para mim foi um choque imenso, porque eu não me conseguia imaginar. Eu acho que quando eu estava no Espírito Santo, eu estava-me a ver uma pessoa já com a minha reforma e estar tudo bem. Para mim isso foi um choque. Eu sentia-me como, e agora o que é que eu faço? Volto para Portugal, fico aqui, o que é que eu faço? E naquele momento foi um choque para toda a gente, eu acho, porque assim, nós éramos tipo uma família. E eu sentia isso a nível profissional e a nível pessoal. E eu olhei para aquilo naquele momento, nunca mais me esqueço essa reunião que tivemos, e eu olhei para todos como que o que é que vai ser agora? Então, e esta família, o que é que vai acontecer a todos eles? Mas quando voltei a Rhode Island nesse dia, pronto, e assim, a vida não para, apesar de nós temos notícias boas, notícias más, mas temos que aprender a lidar com tudo isso, e tudo isso nos faz mais fortes na vida, acho eu. Pelo menos a mim fez. Eu voltei a Rhode Island e comecei a... Eu disse, ok, eu quero ficar aqui nos Estados Unidos, é isto que eu quero continuar a fazer, quero continuar no setor bancário, e se calhar aqui está a minha oportunidade. Às vezes as coisas acontecem por uma razão, não é? Yeah. E aqui está uma oportunidade de eu saber como é que o sistema bancário americano funciona. Acredito que eu estava um bocadinho apreensiva, porque eu disse assim, bem, se calhar como eu estive sempre no sistema bancário português, internacional, eles vão olhar para mim tipo, o que é que tu sabes daqui, não é? Mas não foi assim. Não foi assim. Eu fiz uma aplicação para um banco americano na altura, e 2 semanas depois recebi uma entrevista, e no dia a seguir eles chamaram-me para começar a trabalhar. Aliás, o escritório do Espírito Santo ainda continua aberto nesse ano, quase até ao final do ano, mas eu saí na altura em março, logo no início do ano. E quando eu fui para o sistema americano, a única coisa que eu vi mais
Não, eu não vejo isso como um obstáculo, mas uma coisa positiva a meu favor, que era, tu sabes que o sistema bancário em Portugal é muito agressivo. E o sistema bancário, naqueles anos atrás, não é? Estamos a falar de há 12 anos atrás, o sistema americano não era tão agressivo, era mais passivo, era mais... e eu quando fui para lá eu disse assim, então mas esta gente não se mexe, isto não funciona assim. E foi... Mas dizes isso mais naquela parte de... O sistema bancário está sempre com objetivos definidos, temos que alcançar isto. Sempre, eu que digo e tu não tens essa agressividade na parte americana? Agora sim, agora já começa um bocadinho a despertar, já é diferente, depende se estamos a falar... Mas naquela altura não? Naquela altura não, ainda era um bocadinho mais calminhos, mais... E eu achava estranho, por exemplo, uma teller não falar dos produtos e serviços que o banco tinha para oferecer. E eles achavam que não, porque a teller estava ali só para fazer o cash, só para trocar os cheques e dar-lhe o dinheiro, e a conversa acabava ali. Eu dizia assim, então, mas se nós não informamos os clientes do que é que temos, como é que o cliente vai saber o que é que nós temos? Qual é o benefício que ele pode tirar daquilo que o banco oferece? E foi um bocadinho o meu... A minha dificuldade foi dizer, porque é que esta gente não é mais agressiva, não tem mais agressividade, não é agressivo no sentido mau, agressividade no sentido de é isto que nós temos, não é vender. Há uma diferença entre vender e a diferença entre informar o cliente do que é que nós temos. Claro. E deixa o cliente decidir. É assim, eu sempre olhei para mim como uma profissional bancária, nós somos o seu investidor, ou seja, nós temos carregamos essa responsabilidade, pelo menos eu carrego essa responsabilidade de dizer assim, se eu não informo aos meus clientes verificando o seu estado, o que é que eles têm, o que é que não têm, para o que é que eles qualificam, o que é que lhe poderá ser mais benéfico a eles, então o que eu estou aqui a fazer, não estou aqui a fazer nada. Porque eles, afinal, não tiram nenhum benefício daquilo que o banco tem para oferecer. Eu acho que todos nós devíamos ter um bocadinho disso. Claro que assim, há sempre pessoas que são mais... têm mais tendência para isso, outras menos, não é? Mas temos de tirar um bocadinho do melhor de todos nós para começarmos a fazer uma equipa. Com esta tua experiência e com esta transição ao setor bancário americano, como é que é o dia-a-dia hoje da Olga? Com este evoluir dos anos e nesses últimos 12 anos? Foi um evoluir... foi um bom evoluir, porque quando eu comecei no banco americano, não é? Comecei de zero, outra vez. E pronto, é assim, há os teus steps que tu tens que subir e tens que conquistar. Não foi difícil para mim fazê-lo em termos profissionais. O meu dia, hoje em dia, continua, apesar... eu tenho a minha equipa que eu digo que é a minha família, porque passo mais tempo com eles do que com a minha família em casa. Mas eu trato-os como pessoas que eu quero ajudar a fazer o crescimento deles a nível profissional, que eu quero que eles contem comigo para tudo aquilo que eles precisarem, e eu também poder contar com eles também para aquilo que eu precisar. Aquilo que mais me satisfaz no meu dia é poder ajudar as pessoas, seja a nível bancário, seja a nível psicológico, porque às vezes nós fazemos mais consultas psicológicas do que bancárias. Um bocadinho de tudo. Sim, mas é satisfazer as necessidades dos meus clientes. É aquilo que mais me traz a Olga felicidade. Muito recentemente teve que assumir uma nova responsabilidade. Sim. E não é... Onde é que atualmente a Olga está a trabalhar atualmente? Porque não há aqui qualquer dificuldade em fazer a divulgação. Qual é que é o teu balcão atualmente e o que é que estás... o que é esse teu novo envolvimento? Atualmente eu estou no Bay Coast Bank, um banco muito comunitário, muito virado para a comunidade em geral, para a comunidade portuguesa, qualquer tipo de comunidade. Nós estamos aqui para ajudar, para ajudar mais as pequenas empresas que precisam um bocadinho mais de ajuda, não é? E eu assumi o papel de manager
do balcão mais recente dele, que é o 25, o balcão número 25 do Bacos Bank, que está situado em Fall River, mesmo juntinho à água. Fica no Davos Street, na esquina do Turner Street. Portanto, é assim, é mesmo ali no Battleship Cove. Quem for visitar o barquinho de Fall River está mesmo ali vai encontrar o vosso balcão. Olga, como portuguesa, e nós sabemos que nós temos portugueses espalhados, como eu gosto de dizer, e envolvidos ou integrados nas mais diversas atividades. Sim. Especificamente nessa atividade. E para a nossa comunidade, é importante ter um português ou açoriano, não importa, no balcão, naquele momento, a atender o tipo de comunidade que nós temos numa área geográfica como a de Fall River, que nós sabemos que tem uma grande percentagem de comunidade portuguesa. É importante, no teu dia-a-dia, tu falas a língua, tu lidas com a nossa comunidade? Sim, claro que sim. É extremamente importante. Acho que acho que devia ser sempre exigido por qualquer tipo de banco, seja ele pequeno, grande, uma grande corporação ou não, ter alguém com diversidade de linguagem, seja ela portuguesa, espanhola, hispânica, o que quer que seja, porque continuamos a ter uma comunidade grande, e neste caso estamos a falar da portuguesa, que tem necessidades bancárias, e não só médicas e outras, em que ainda têm aquela dificuldade de falar o inglês. Muitos deles não significa que não saibam falar, eles têm medo de errar. E por isso retraem-se, não dizem, não pedem, não... portanto, quando eles vão a uma instituição bancária de onde sabem que alguém fala português, eles sentem-se o seu peixinho na água, não é? Quer dizer, sentem-se completamente confortáveis e conseguem expor mais quais são as suas necessidades, de forma a que nós também os possamos ajudar de uma forma mais clara e melhor. Portanto, sim, eu continuo a usar muito o meu português no dia-a-dia, especialmente em Fall River, não é? Que é uma grande comunidade portuguesa, e isso orgulha-me imenso. Para um português, e muitos são aqueles que nos estão a ouvir, que se dirija ao banco, Bacos, isso no geral, o que é que encontra no vosso banco? Todo o tipo de operações? Sim, nós temos todo o tipo de serviços bancários, desde as contas à ordem, as contas a prazo, os típicos CDs, não é? CDs, como se dizem nos Estados Unidos, a longo e a curto prazo. Temos outro tipo de investimentos, tipo, se o cliente for mais agressivo ou se for mais adequado para o cliente, encaminharmos-nos para os nossos investidores especialistas. Temos de habitação também? Temos, sim, as mortgages, não é? Para quem compra casa pela primeira vez, para quem quer refinanciar. Temos os empréstimos pessoais, temos os empréstimos para automóvel, para comprar barco, para comprar moto, para construção, quer a nível do consumidor, quer a nível de corporações e de negócios, não é? Portanto, temos os cartões de crédito, temos os diversos tipos de pagamento que às vezes os próprios negócios, e às vezes custa-me um bocadinho ver ainda negócios que às vezes até têm bastante tráfego de clientes, não é? E que ainda só têm o típico, usamos cash, não é? Só aceitamos cash. E eu dá-me um prazer imenso explicar aos clientes que afinal não é tão difícil ter apenas uma pequena máquina em que eles pode lhe servir de muito mais, porque é inconveniente para um cliente. E eu, como cliente, muitas vezes chegar a um sítio e eu nunca trago cash comigo, nunca. Eu sou daquele típico portuguesas que acho que sou contra o cash, porque eu nunca trago cash. O cartão funciona mais. Exato. Então é assim, chegar a um local e dizerem-me só cash, eu acabo por não comprar. Portanto, às vezes ter uma coisa que é extremamente simples de adquirir, que lhe pode trazer mais afluência de clientes e mais negócio, não é? Portanto, temos todo o tipo de serviços bancários e também quero aqui deixar uma coisa que, como estamos muito envolvidos na comunidade, o Bacos Bank é uma organização, é um banco que
ajuda muito a comunidade, especialmente as empresas sem fins lucrativos, em que eles têm um plafond de fundos que podem ser usados desde que eles façam a aplicação online, e eu terei todo o prazer em explicar como esse processo se faz, que às vezes podem ser usados para bem da comunidade, em festas, para atividades culturais, exatamente, a nível de organizações, clubes, tudo o que em seja qualquer coisa, exato. E eles têm uma presença muito grande e têm todo o prazer em ajudar essas empresas, portanto. Nós todos estamos aqui a recuperar deste período de pandemia. Como é que foi a vivência da Olga neste período difícil? Foi difícil, foi complicado, porque é assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de contacto pessoal e estar fechada em casa não foi nada fácil para mim. Trabalhar desde casa também não funciona para mim. Eu tenho que estar sempre em contacto com pessoas e falar e ver a expressão delas e isso, apesar da tecnologia estar avançada e termos agora os Zooms e os meetings através dos computadores, eu acho que eu sou um bocadinho antiquada nesse aspecto. Eu prefiro é importante aquele contacto. Eu acho que sim, contacto pessoal. Mas pronto, passou-se. Ainda bem que continuamos aqui para falar sobre isso, não é? Significa que é bom sinal. Em termos de banco foi um bocadinho complicado porque pronto, as pessoas não podiam entrar dentro dos balcões, não podiam ter aquele contacto mais pessoal connosco, mas nós tentamos acomodar a comunidade da forma melhor possível através dos drive-thru e também dos ATMs que agora já existem, que não tens precisamente que ter uma teller dentro do balcão. Chega apenas a fazer um tap no ATM e existe uma pessoa live local daqui que te pode ajudar da mesma forma a fazer o cash de um cheque, um depósito ou qualquer coisa que tu precises. Pelo menos essas novas técnicas foi importante. Olga, quando eu comecei o programa, digo que hoje eu estou desse lado e tu estás deste lado, porque a Olga, para além de todos os seus afazeres familiares, de ser a mãe, de ser a bancária, também está ligada a fazer um programa desta natureza também. Fala-me um bocadinho desse teu projeto jornalístico. É assim, este bichinho do jornalismo já vem desde quando eu andava no liceu, em Portugal, na qual eu comecei a fazer rádio. Na altura era na Rádio Laroco, na cidade de Chaves, e foi aí que eu comecei com esse bichinho do jornalismo, de fazer rádio. Eu acho que eu comecei também um bocadinho isso para tirar a minha timidez, porque apesar de não parecer, eu sou uma pessoa muito tímida. Agora já estou melhor, não é? Agora já estou melhor. Mas isso ajudou-me bastante porque eu achava que estava deste lado, podia falar ao microfone e ninguém me estava a ver, portanto, mesmo que eu fizesse as neiras, não havia problema, ninguém me estava a ver. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, continuei a fazer rádio com o David Loureiro e com outras, com o Sr. Ponte, que faleceu. E depois tive um convite para fazer o programa da SIC para cobrir os eventos da comunidade portuguesa mais tarde, uns anos mais tarde. O que fazer rádio e fazer televisão são duas coisas completamente diferentes, não é? A exposição é completamente diferente. Eu fiquei um bocadinho assustada, mas eu disse assim, é mais um desafio, por que não? Então vamos lá. E fiz, adorei. Depois esse programa terminou e agora estou a fazer o programa do Portugal Aqui TV, que é um canal dos mídia, não é? Que poderão encontrar no YouTube, no Facebook, no Instagram. Aconselho-os a procurarem o nosso canal e a gostarem ou a comentarem, em que eu continuo a fazer a mesma coisa, a cobrir os eventos da comunidade portuguesa, essencialmente, e a levar um bocadinho do que é que os nossos portugueses fazem, como tu estás a fazer, o que é que os nossos portugueses fazem aqui deste lado para as pessoas que estão do lado de lá, não é? Isso dá-me muito prazer e agradeço imenso a oportunidade. Voltando aqui à Olga mais mãe, como é que se caracteriza como mãe a nossa Olga? Uma mãe... Eu acho que eu sou uma boa mãe, espero bem que os meus filhos pensem isso, pelo menos eu tento fazer o melhor todos os dias para eles. Sou uma mãe protetora, sou uma mãe exigente, não fosse eu portuguesa, não é? Claro. Sou exigente,
mas sou aquela mãe que está ali para eles, para tudo aquilo que eles precisarem, com certeza. E temos aqui o testemunho dos filhos a comprovar a nossa mãe. A sério? Ai, não acredito nisto. Hi, man. We just wanted to say how proud we are of what you've accomplished so far, and we are so happy that you are our mother because you helped us a lot through our lives. We hope to grow up one day and have attributes within ourselves that reflect the kind and inspirational woman that you are. Thank you for everything that you do and all that you've accomplished so far. We are so proud of you, and we're also proud of everything that you will accomplish in the future. There's so much left to live for you still, and there's so much left for you to see. Thank you for being a wonderful mother and an example to all of us. We love you, May. Bye, May. Bye. Yeah. That's my kids. É o menino e a menina especial da vida da Olga, por isso São, tinha, com certeza. Tinha que ser. Eu sei que a Olga ainda continua a puxar a língua portuguesa, mas é normal porque eu sou também fruto desta geração. Nós, por mais que tentemos puxar e fazer com que eles falem o português, claro que o inglês vai ser sempre o mais fácil de falar. É verdade. A sementinha está lá. Está, e é assim, o português, eles falam português, eles escrevem o português. Foi uma coisa que eu tive sempre cuidado de lhe incutir, é não perderem as raízes de onde eles vêm, não é? Apesar de ter nascido cá, mas pronto, para mim eles continuam a ser portugueses, e são portugueses. Eu já lhes disse, meus filhos, eu gosto tanto de vocês que a primeira coisa que eu fiz foi tornar-vos portugueses e registar-vos no Serviço de Finanças para pagarem taxas. Portanto, os dois melhores conselhos. é verdade. Dar-lhes a nacionalidade e o número de contribuinte. E a responsabilidade. Yeah. E a responsabilidade. Mas claro, é o mundo deles, e Claro. tu tens 2 filhos, sabes como é que é. Mas nós... É a forma mais fácil deles se comunicarem. Eu, há uns anos atrás, mais o Matthew, a Sara foi sempre muito mais no português, mas o Matthew deixou de usar tanto o português muito mais cedo. Então, ele às vezes falava comigo em inglês e eu ignorava completamente, não dizia nada. E ele voltava a repetir, eu não dizia nada. Ele disse-me, e ele depois em português dizia-me, mas tu não estás a ouvir? E eu dizia, agora estou, mas disseste-me o quê? O que é que tu queres? Então ele ficava um Tem que bocadinho ser aqueles chateado. truques de obrigá-los. Passando um pouco, e não podíamos deixar passar essa oportunidade sem deixar aqui também alguns testemunhos de algumas pessoas que se têm cruzado com a Olga ao longo destas várias facetas e desses teus vários trabalhos, mas que também quiseram passar por aqui hoje e deixar-te essa mensagem. Ok, vamos lá ver então. Olá, Olga. Eu nem sei bem por onde começar esta mensagem. Conhecendo como conheço, já sei que já deve estar com os olhos cheios de lágrimas, mas queria aproveitar esta oportunidade para te dizer o quanto te adoro, o quanto estou orgulhosa de ti por tudo o que tu tens conseguido na tua vida e pelos obstáculos que tens ultrapassado. Estou tão contente por te ter conhecido e por tu seres como uma irmã para mim. Adoro-te muito, desejo-te o melhor que a vida tem para te dar. Tu mereces o máximo, mereces do melhor que tem neste mundo, porque tu és uma pessoa incansável para todos, és muito bondosa, os teus filhos têm muita sorte de ter a mãe que têm, és uma pessoa cheia de alegria, coragem. Muitos beijinhos, minha amiga. Muitos beijinhos, minha irmã. Que tudo de bom te venha pelo caminho. Adoro-te. Beijinhos. Olá, Olga. A primeira vez que nos conhecemos foi como cliente do Banco Espírito Santo e mais tarde como funcionária do dito banco. O seu empenho, simpatia e prontidão deu sempre aos clientes segurança e as melhores soluções para todos os casos. A Olga foi sempre a pessoa indicada para manter uma boa harmonia para o grupo de trabalho. Parabéns e sempre o melhor para si, marido e filhos.
agradeço imenso a estes amigos do coração que tiraram do seu tempo para me dedicar aqui umas palavras. Eu não quero chorar. Mas agradeço imenso. São pessoas à qual eu agradeço a nível pessoal e a nível profissional também, mas que com certeza isto é uma dádiva para o resto da vida e eles sabem com certeza que podem continuar a contar comigo para tudo aquilo que seja necessário. A Olga continuará sempre a ser a Olga e obrigada por estarem na minha vida, é tudo aquilo que eu quero dizer. Eu sei que não é fácil falar neste período da sua vida, mas a Olga passou por um momento menos bom a nível de saúde, está ultrapassado. Está, quer dizer, sim, podemos dizer que sim. Há uns 9 anos atrás fui diagnosticada com um câncer de peito. Foi uma altura menos boa. Não vou dizer que foi má, foi menos boa. Foi difícil para mim porque muitas coisas estavam a acontecer naquele momento na minha vida e na vida dos meus filhos, menos boas também. Mas pronto, tudo se ultrapassou com a graça de Deus. E qual é o conselho da mãe Olga e da mulher que passa por uma situação dessas, a muitas outras senhoras que nos possam também estar a ouvir? E é nunca desistirem. É nunca desistirem, Márcia. Aquilo em que eu me foquei na altura foi os meus filhos, que era a minha prioridade, e foi por eles que eu lutei. E quando nós nos agarramos a uma coisa que realmente nos diz muito, é ali que vamos buscar aquela força que precisamos para continuar, para lutar, não é? E assim, outra coisa que eu tive que sentar-me sozinha e pensar e dizer assim, bem, assim, tenho 2 alternativas. Ou eu me torno forte e sou mais forte do que este problema, ou então deixo que o problema seja mais forte do que eu. E sinceramente eu não sou uma pessoa muito desistir daquilo que quero. E aquilo que eu queria era efetivamente criar os meus filhos e vê-los evoluir e vê-los um dia serem alguém. Não é fácil. Naquela altura eu estava a passar por aquilo sozinha. Não foi fácil, mas não é impossível. E aquilo que eu digo a todas as mulheres que tenham passado ou que estejam a passar por este problema, ou um problema semelhante, é que não desistam, que lutem até ao fim. Especialmente a tecnologia agora e a medicina da forma que está avançada, há sempre uma solução. Há sempre uma solução. E não deixem que esse problema seja mais forte do que vocês. E uma das coisas que me dava força era quando eu ia fazer os meus tratamentos, eu via pessoas à minha volta com problemas piores do que eu, ou seja, numa situação muito pior do que aquilo que eu estava. Então isso dava-me um bocadinho de energia e dizia-me assim, bem, é assim, é interessante que, para que é que eu me vou queixar se há pessoas piores do que eu aqui a ver, não é? E outra coisa que eu aprendi também foi a ver a vida de uma forma completamente diferente daquilo que era antes. Dá-te uma perspectiva de vida completamente diferente, modifica-te a tua personalidade, modifica-te a maneira de tu veres as coisas no futuro. E é interessante que quando tu vais, especialmente quando estás a passar por tratamentos ou vais a um hospital ou a um centro oncológico, encontras sempre pessoas que, apesar de estarem numa situação pior do que tu, dão-te força a ti. E então eu sempre olhei para aquelas pessoas como os meus modelos e eu dizia que quando eu fosse ultrapassar isso, eu queria ser um modelo também para as outras pessoas, de forma a encorajá-las a continuarem e a lutarem, porque há sempre esperança até ao último minuto de vida. E é assim que terminamos. Para mim é muito fácil fazer contas com pessoas como a Olga, como esta mulher guerreira, mãe, lutadora, porque tem sempre, e como eu dizia no início, um dos objetivos do nosso programa é podermos partilhar com todos vós as histórias de vida, porque temos sempre alguma coisa a aprender com os outros. E por isso hoje, Olga, obrigada por esta oportunidade que nos dás de aprender contigo. Obrigada, Márcia, por me teres aqui, por me dares esta oportunidade e a gente vai se continuar a encontrar. Com certeza, muito obrigada. E obrigada aos senhores telespectadores aí em casa.